Shlomo Levi Alkabetz era poeta e ficou conhecido por sua canção de Shabbat, o Lecha Dodi. Mas além de poeta, ele era rabino e cabalista, tendo feito parte inclusive do famoso círculo de cabalistas de Safed. O vídeo de hoje é dedicado a ele. Shlomo Levi Alkabetz nasceu em 1500, em um local desconhecido pela história. Mas a gente sabe que ele viveu a sua juventude em Salônica, ou às vezes chamada Tessalônica, na Grécia. A origem da sua família também é algo misteriosa, e alguns dizem que esse sobrenome Alkabetz, em especial por causa desse prefixo al, mostra alguma origem árabe ou moura, que eram os árabes que estavam na Península Ibérica. Vivendo na Grécia e ainda jovem, ele se casou em 1529 com a filha de um rico homem da comunidade judaica da cidade. Foi ali também, em Salônica, na Grécia, que ele estudou com um dos maiores cabalistas daquela época, um homem chamado Joseph ou Yosef Taitazak. Em algum momento, a gente sabe que ele se mudou com a família para Adrianópolis, na Turquia, um país ali vizinho. E ali ele escreveu grande parte da sua obra, pelo menos 4 livros, todos eles muito famosos. E ali também ele ficou extremamente famoso como rabino, tendo se tornado mestre de um outro famoso cabalista, o Rabbi Avraham Galanti. Só para vocês terem ideia, o Rabbi Galanti escreveu os comentários Yareach Yakar sobre o Zohar, um dos mais conhecidos e respeitados de todos os tempos. Foi ali também que ele conheceu outros grandes nomes da Kabbalah, Moshe Al-Sheikh, Yosef Karo e, inclusive, Moisés Cordoveiro, ou Moshe Cordoveiro, de quem a gente já falou aqui nessa série de vídeos. Conta-se, para você ter uma ideia, que uma certa noite eles estavam seguindo o costume cabalístico de ficar acordado a noite toda estudando na festa de Shavuot. Alkabetz e Yosef Karo tiveram uma visão mística elevadíssima. A Shekhinah, a presença divina, apareceu elogiando todos os membros daquele círculo de estudo e dizendo que eles iam ter que morar em Israel. Na segunda noite da festa, a mesma visão se repetiu. E assim, obviamente, todos esses místicos se mudaram para a cidade de Safed, ou Tzfat, em hebraico, em 1535. E não é à toa que isso ajudou a fazer da cidade um centro da Kabbalah, como já foi contado nos vídeos do Isaac Luria e do Moshe Cordoveiro. A gente sabe que o Shlomo Alkabetz, fazendo parte desse grupo, também entrou nessa visão que eles tiveram e foi morar na cidade de Tzfat. Só que a gente sabe muito pouco de sua vida ali, a não ser que ele vivia com a sua esposa e que teve um filho chamado Moshe. A gente também sabe por relatos que ele era um homem extremamente recluso, e isso o diferenciava um pouco de outros cabalistas da época. Por quê? Muitos cabalistas, inclusive Isaac Luria e Yosef Karo, tinham uma vida, digamos, dupla. Uma vida comercial, mundana, normal, eles trabalhavam, tinham a sua ocupação e dedicavam parte do tempo também ao estudo de Kabbalah ou a ensinar Kabbalah. Já o Shlomo Alkabetz não, ele passava o tempo inteiro estudando e ele não tinha nenhuma ocupação ou nenhum trabalho material formalizado. Na Kabbalah, e dentre vários dos seus ensinamentos, Shlomo Alkabetz ficou particularmente conhecido pelas suas técnicas de meditação. E uma em especial sempre atrai muita atenção dos estudiosos, porque é uma técnica realmente curiosa. A começar pelo seu nome, que tem uma pequena ambiguidade. Essa técnica é chamada em hebraico de Gerushin. Por que essa ambiguidade? Porque a palavra Gerushin, em hebraico, é usada para se referir a divórcios, por exemplo. Mas também era a palavra que na época do Shlomo Alkabetz era usada para se referir ao processo que ocorreu com os judeus expulsos da Espanha, ao exílio forçado que eles tiveram que enfrentar frente à Inquisição. Então eles também foram divorciados, digamos, da sua terra natal. Então, quando ele propõe uma técnica chamada Gerushin, de certo modo, os estudiosos entendem que ele estava tentando até mesmo propor uma espécie de reparo cósmico espiritual para o que tinha acontecido nos anos anteriores. Em que consistia essa técnica de Gerushin? Você ia andar sozinho nas florestas até que você sentisse com a sua percepção espiritual algo de importante.
No caso do Rabbi Shlomo Alkabetz, ele em particular conseguia fazer essas caminhadas e sentir se havia algum grande homem enterrado nos locais pelos quais ele passava. Muitas vezes ele via, por exemplo, um sábio do Talmud, que viveu, portanto, 1500 anos antes dele. Quando isso ocorria, ele se sentava naquele local e meditava por horas, literalmente. Alguns relatos dizem que às vezes até 6 horas direto de meditação, e com isso ele começava a receber instruções e intuições elevadíssimas sobre Kabbalah, sobre Torá. Em geral, do próprio sábio que ele tinha identificado como estando enterrado ali. E a gente sabe de tudo isso porque Moshe Cordovero, amigo do Shlomo Alkabetz, relata tudo isso para nós. E ele escreve 2 livros sobre o tema. Um detalhando bem minuciosamente como funciona essa técnica de Girushim, e outro que é uma espécie de diário, contando quais foram os túmulos que esse grupo de Tzfat achou, né? E que insights eles tiveram cada vez que eles se punham a meditar nos locais de enterro. Obviamente, esse tipo de literatura e de informação ajudou a despertar o interesse na cidade de Tzfat e o chamado turismo religioso. E inclusive definiu um pouco do que é uma prática comum até hoje no judaísmo e na Kabbalah. Visitar túmulos de grandes homens e uma espécie de se conectar com aqueles falecidos. Então, alguns tentam levar o Gerushin ainda ao pé da letra, ficam junto ao túmulo de um grande homem meditando por horas, e outros fazem talvez alguns rituais um pouco mais práticos, como acender uma vela, fazer uma oração e pedir para ter alguma conexão com aquela alma que faleceu. Vários livros famosos do Shlomo Alkabetz chegaram até nós, felizmente. Inclusive, um dos mais famosos, e na minha opinião, um dos mais interessantes, é analisando o ato sexual do ponto de vista cabalístico. Então, além de ser uma coisa muito à frente do seu tempo, você imagina, na época dele, né, escrever um livro sobre sexo e sexualidade, claro, muito mais interessante por ser do ponto de vista cabalístico. Então esse livro é um verdadeiro tratado sobre a intimidade na ótica da mística judaica. No entanto, como eu falei no começo do vídeo, apesar de toda essa grande produção mística e cabalística, o Shlomo Alkabetz não ficou famoso exatamente por isso. A sua grande fama veio, acima de tudo, por um poema escrito por ele, chamado Lecha Dodi. O Lecha Dodi é um poema escrito para ser recitado no Shabat, na entrada do Shabat, e para você ter a ideia de quão grandioso é esse poema, ele foi aceito por todos os judeus da época e até hoje. Por que isso mostra a grandeza? Porque isso é algo longe de ser fácil de acontecer. Em geral, você tem famas dentro da comunidade judaica em pequenos grupos. Às vezes você faz fama com os ashkenazitas e não com os sefaraditas, ou com judeus de um país, mas não de outro. E o Shlomo Alkabetz conseguiu fazer uma fama em todos os vários setores da comunidade judaica através desse seu poema. E, como eu disse, não muito tempo depois da sua morte, já na época dele mesmo, foi reconhecido a grandeza poética que ele tinha naqueles versos. Ao que tudo indica, esse poema Lecha Dodi foi também escrito como um presente de casamento dado para sua noiva. Imagina receber um presente desse, né? Quem recebe um poema assim, acho que não precisa mais nada. Aliás, obviamente, recomendo que você procure o poema, pegue uma boa tradução e tente entrar no significado mais profundo das palavras. Uma outra curiosidade, usando uma técnica um pouco comum na época, as iniciais do poema Lecha Dodi formam o nome do Shlomo Alkabetz. Basicamente, o poema é um diálogo entre duas figuras, né, duas personagens, convidando uma a outra a receber o Shabat. Alguns comentários dizem que essas duas figuras seriam o povo de Israel convidando a Deus, ou algumas dizem que é o povo de Israel convidando o Shabat na forma de uma noiva. Por isso, é por causa dessas interpretações, que hoje existe um costume de, na última parte do poema, na última estrofe, você se levantar na hora de recitar e virar para a porta, como se estivesse recebendo, então, realmente Deus, né, a presença divina, ou o próprio Shabat. Depende como você quer interpretar. Infelizmente não cabe no tempo desse vídeo e nem no propósito desse vídeo fazer uma tradução e uma análise do poema, mas repito a dica que eu dei. Dê uma procurada e tente ver a tradução e interpretar um pouco. Uma outra coisa muito interessante é que
Este poema ganhou várias versões cantadas, então hoje também é muito interessante. Você põe no YouTube e você vai ver quantas versões e mais versões foram feitas para essa canção, uma mais bonita do que a outra. É um belo exercício você ouvir algumas delas e tentar escolher qual é a sua preferida. Shlomo Alcabetz faleceu em 1576, portanto com 76 anos de idade, na cidade de Tzfat, Safed. E até hoje o seu túmulo está ali no cemitério local e pode e é visitado pelos turistas que passam para conhecer a região. E aí, você gostou desse vídeo? Então não deixe de dar o seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, e claro, como sempre, use os comentários para fazer perguntas, deixar o seu feedback ou postar alguma coisa que você pensou enquanto assistia esse vídeo. Muito obrigado, tudo de bom e até um próximo vídeo da série Grandes Nomes.